Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de Fisiologia Humana e o assunto do vídeo hoje é Sistema Esquelético. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Então, para começar, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de ossos que existem, suas estruturas macro e microscópica, respectivamente. Os tipos de ossos que nós temos alguns tipos de ossos, mas os principais são osso longo, osso curto, osso plano, osso irregular, osso pneumático e osso sesamoide. Como vocês podem observar aqui na figura, os ossos longos são representados por um fêmur, os ossos curtos são os ossos que compõem a região do carpo da mão. Os ossos planos nós temos, por exemplo, a escápula. Os ossos irregulares são representados pelas vértebras que compõem a nossa coluna. Os ossos sesamoides, nós temos um exemplo aqui, está um pouco cortado, mas é o exemplo da patela do joelho. E os ossos pneumáticos, nós temos, por exemplo, alguns ossos do crânio que possuem seios. Seios são cavidades nesses ossos que tornam esses ossos mais leves. Já falando um pouco sobre a estrutura macroscópica do osso, nós temos aqui algo que é importante falar. Nós temos então o osso compacto e o osso esponjoso. O osso esponjoso parece mesmo uma esponja, como você pode observar nessa figura. Ele tem vários buraquinhos, vários espaços entre as trabéculas. Trabéculas são essas hastes, essas pequenas coluninhas que dão suporte a este osso, que fica com cara de uma esponja. O osso compacto não, ele é um osso mais rígido e ele tem principalmente a função de proteger, de sustentar e até de resistir melhor ao estresse do que o osso esponjoso. O osso esponjoso é muito importante também porque nesses espaços entre as trabéculas ele tem medula óssea vermelha. E geralmente a gente encontra o osso compacto nas diáfises dos ossos e o osso esponjoso nas epífises e também formando a maior parte dos ossos que são curtos, que são irregulares e que são planos. Mas ainda assim, o osso esponjoso pode sim dar alguma sustentação, além, é claro, de ser a casinha da medula óssea vermelha. O osso é dividido em epífise, que são as partes mais externas dele, diáfise, que é o corpo dele, metáfise é a parte em que a diáfise e a epífise se unem. Então aqui entre a diáfise e a epífise nós temos a metáfise. O osso ele é revestido por uma estrutura que se chama periósteo. O periósteo é como se fosse a jaquetinha do osso. E aqui nessa imagem dá para vocês verem o periósteo. Lembrando que o periósteo está externamente ao osso e nós temos uma outra estrutura, o endósteo. O endósteo fica internamente ao osso, então é aquela membraninha, assim como o periósteo, só que fica interno ao osso. E o periósteo fica externamente. Aqui dentro do osso, nessa região, nós temos a cavidade medular. E adivinha o que fica dentro da cavidade medular? A medula óssea. Só mais uma coisa importante. É claro que nós possuímos articulações, nós vamos falar dela em um outro momento oportuno, mas vale lembrar que nós temos também a cartilagem epifisial, que é a cartilagem que fica após a epífise, a cartilagem epifisial. Relembrando então, resumindo, diáfise é o corpo do osso, epífise são as extremidades do osso, metáfise é a mudança entre a epífise e a diáfise, cartilagem epifisial é a cartilagem que fica após a epífise do osso, o periósteo é a jaquetinha do osso, um envoltório muito resistente feito de tecido conjuntivo denso, não modelado, também bem vascularizado, que recobre o osso. E vale lembrar que o periósteo contém células formadoras de osso, que promovem então o crescimento, capacitam o osso a crescer tanto em diâmetro quanto em espessura.
mas não permite o crescimento em comprimento. E além de proteger e ajudar no reparo do osso e na nutrição, ele também serve como um ponto de fixação para muitos ligamentos e muitos tendões. E por que o periósteo não é ele que faz com que o osso cresça em comprimento? Porque quem faz isso, meu caro fulano, lá na metáfise eu esqueci de falar isso. Na metáfise nós temos uma coisa importante que é a lâmina epifisial. E o que é a lâmina epifisial? É uma camada de cartilagem hialina que permite a diáfise do osso crescer em comprimento. E quando o osso não cresce mais em comprimento, ele já está no seu tamanho adulto e ele não vai mais crescer em comprimento, essa lâmina epifisial acaba sendo substituída por osso. E aí a estrutura que fica ali é conhecida como linha epifisial. Antes nós tínhamos a lâmina epifisial enquanto nós estávamos em crescimento, permitindo que o nosso osso crescesse em comprimento. E agora que nós já não vamos mais crescer em comprimento, essa lâmina epifisial foi então substituída por osso, formando a linha epifisial. A cavidade medular é a parte central do osso, também conhecida como tutano. Algumas pessoas, talvez umas pessoas mais velhas, você vai ouvir elas falando do tutano do osso, que nada mais é do que a medula. E a medula fica na cavidade medular, que fica no centro do osso. E essa cavidade medular, ela é um espaço oco, um espaço cilíndrico, que fica dentro da diáfise em adultos e que contém a medula óssea amarela. E o endósteo, para concluir então, é também uma jaquetinha, só que essa jaquetinha fica dentro, fica internamente, então ela é uma membrana fina que vai revestir a cavidade medular. O endósteo vai ficar então lá revestindo a cavidade medular e também vai possuir células formadoras de osso. E sobre a estrutura microscópica desse osso, para começar a falar então sobre a estrutura microscópica, a gente vai ter que lembrar que todo o tecido vai possuir uma matriz extracelular característica. E a matriz extracelular aqui do nosso tecido ósseo, ela é formada por 25% de água, 25% de fibras colágenas, 50% de sais minerais cristalizados, que vão ser super importantes, porque quando esses sais minerais ficam depositados juntamente com as fibras colágenas da matriz, eles cristalizam e o tecido todo vai ficar enrijecido. E esse é o processo que a gente conhece como calcificação. Então, o que a matriz faz? Além de nutrir, elas também têm essa atuação importante no processo de calcificação, tanto para dar resistência ao osso, quanto para dar flexibilidade. Por quê? Porque esses sais minerais cristalizados vão dar resistência ao osso, mas aquelas fibras colágenas vão dar flexibilidade ao osso. E as células do tecido ósseo? Nós temos as células osteogênicas. E o que são as células osteogênicas? São as únicas células que vão sofrer divisão celular e vão dar formação a osteoblastos. E os osteoblastos são as células que vão formar o osso. Isso porque eles vão sintetizar e vão secretar as tais fibras colágenas que vão fazer parte da matriz e outros componentes também importantes para a matriz do tecido que a gente está comentando. E aí eles vão trabalhando, vão secretando, vão sintetizando, vão secretando até se transformarem em osteócitos. E o que são os osteócitos? São células mais maduras do que o osteoblasto, que já não sintetizam tanto, mas que são importantes e pode-se dizer que são até as principais células do osso, porque elas vão manter o metabolismo diário do osso e a troca de nutrientes e de resíduos metabólicos com o sangue. Meus queridos fulanos, fica a dica do Alunologia para vocês que blastos se referem às células imaturas, as células jovens, e citos no final da palavra, tipo osteócitos, são células mais maduras. E agora, para fechar a parte microscópica do tecido ósseo, falta falar do osteoclastos. Os osteoclastos
são células grandes e que ficam principalmente lá no endósteo que a gente comentou. E o que elas fazem? Elas liberam enzimas e alguns ácidos que vão digerir certos componentes proteicos e minerais da nossa matriz extracelular. Ou seja, ela faz uma destruição ali da matriz extracelular do tecido ósseo. E essa destruição recebe o nome de reabsorção, porque isso é fisiológico, isso é normal, não é nenhuma doença, não é nenhum estado patológico que nós estamos falando aqui. Isso é normal, faz parte da manutenção do osso e também o seu reparo. Se a gente fosse ficar falando de estrutura microscópica do osso, de histologia do tecido ósseo, a gente ia ficar aqui, olha, tarde toda. Mas como o foco é fisiologia do tecido ósseo, então a gente vai ficar só por aqui mesmo, bem sucinto, bem resumidamente, bem superficialmente até, sobre a histologia do tecido ósseo. E quem sabe, se a gente tiver uma playlist de histologia aqui no canal, a gente não fala mais aprofundado sobre esse assunto. Fechando então a parte micro, nós vamos enfim para a formação do osso, um processo também conhecido como ossificação. Quando é que a gente tem então o processo de ossificação, a formação do osso? A gente tem formação dos ossos no feto. A gente tem também o crescimento dos ossos durante o nosso desenvolvimento, o remodelamento em situações normais, isso acontece normalmente, e nós temos também o reparo no caso de fraturas que podem acontecer no osso. E nesses casos a gente vai ter então a formação do osso. Agora a gente confere então funções do sistema esquelético. Primeira coisa, quando a gente pensa no sistema esquelético, quando a gente pensa nos ossos em si, a gente pensa em sustentação. Por quê? Porque ele mantém a estrutura do nosso corpo. É graças ao nosso sistema esquelético que a gente não é uma bola de carne jogada no chão, se movimentando por movimentos parecidos com o movimento ameboide, né? É porque a gente tem os ossos e eles dão essa estruturação para o nosso corpo. Fora isso, ele também faz uma proteção interessante para o nosso organismo. Por exemplo, a caixa torácica protege os nossos órgãos do sistema respiratório, o nosso coração, entre outras coisas. O crânio protege principalmente o nosso encéfalo e a gente tem as vértebras que formam a nossa coluna vertebral que protege a medula espinhal. Fora a proteção e sustentação, obviamente o sistema esquelético nos ajuda no movimento, porque os músculos que contraem e relaxam para que a gente possa se locomover estão fixados nos ossos. Eles também produzem a homeostase mineral. A homeostase é o equilíbrio dinâmico do nosso organismo e eles ajudam na homeostase mineral porque eles acabam sendo armazenamento de minerais importantes. Fora isso, eles ajudam na produção de células do sangue porque a medula óssea vermelha está também nos nossos ossos e é a medula óssea vermelha que produz as células do sangue. Nós também temos o armazenamento de triglicerídeos no osso porque é no osso que a medula óssea amarela também fica. Se eu ainda não convenci vocês do porquê os ossos e o sistema esquelético é tão importante, eu vou fazer isso agora, porque ele ajuda, assim como eu comentei no sistema tegumentar, que ajuda todos os sistemas, que conversa com todos os sistemas, o sistema esquelético não vai ser diferente. O nosso corpo é algo brilhante que a gente luta para conseguir entender como ele funciona, porque é lindo. E tudo se conversa entre si. Por exemplo, os ossos vão ajudar o sistema tegumentar, porque vai dar aquela sustentação para o corpo, e por eles serem o apoio dos músculos que fazem a movimentação, eles se conversam com a pele, porque durante a movimentação que é feita pelos músculos só porque os ossos estão ali, a pele também vai acompanhar o movimento de esticar, de contrair, e tudo se conversa. O sistema muscular eu já falei um pouco, junto com o sistema tegumentar, os ossos vão dar então a estruturação, a fixação para muitos desses músculos, e também porque eles são depósitos
de sais minerais importantes como o cálcio, e o músculo precisa de cálcio para se contrair. Então, na falta, o osso tem. O sistema nervoso, a gente geralmente pensa só no encéfalo, mas o sistema nervoso é um sistema muito complexo que a gente vai também acompanhar aqui no Alunologia, e que tem a medula espinal, parte desse sistema, protegido pelas vértebras, que são parte do sistema esquelético, e também serve como depósito de cálcio, que é importante para o sistema nervoso também. Já falando do sistema endócrino, olha como ele se conversa. O osso tem aquele armazenamento, e nós temos um hormônio paratireoide chamado de PTH e um outro chamado de calcitonina, que é importante para regular o cálcio que vai ser armazenado e liberado pelos ossos. Falando do sistema circulatório, a medula óssea vermelha, que faz a produção de células do sangue, processo conhecido também como hematopoiese, fica dentro do osso. E nós temos de novo cálcio na parada, porque o batimento rítmico do coração precisa de íons cálcio. Falando do sistema linfático, do sistema imune, a medula óssea vermelha, que está lá no osso, produz também glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo. E do sistema respiratório, nós temos a caixa torácica, que protege os órgãos do sistema respiratório, e músculos que são usados durante a respiração estão também fixados por ossos, com auxílio de tendões. Sobre o sistema digestório, a gente precisa lembrar que a gente usa os dentes para mastigar os alimentos, o esôfago, o estômago e o fígado estão protegidos pela caixa torácica, e parte dos intestinos está protegido pela pelve. E sobre o sistema urogenital, nós temos ali os rins, a bexiga e a uretra protegido ali tanto pela pelve quanto pelas costelas, assim como boa parte dos órgãos genitais internos, tanto masculino quanto feminino, protegido pela pelve também. Então tudo se conversa no nosso organismo e é tudo lindo, uma fábrica perfeita. Então é isso, meus fulanos queridos. Mais detalhes sobre medula vermelha, medula amarela, formação dos ossos, etc e tal e companhia, fica para o próximo vídeo, sexta-feira que vem, que ainda vai ser um vídeo sobre tecido ósseo, sobre sistema esquelético. Eu aguardo vocês então, e bora aprender juntos?